esse primeiro aí, essa frequência, né, de som, de áudio, de coisa, não sei se é do mundo grego não, mas é daqui de Recife, essa frequência de bem natural, assim, bem ampla, bem natural, a forma como nós percebemos o som da natureza, a frequência da natureza. Isso ganha ênfase nessa primeira versão aí, em que essa mulher vai chegando, entrando aí onde tem esses pilares aí, e ela, é engraçado, ela chega, antes de chegar perto ela faz um comentário, tem a imagem da forma humana na parede, numa parede, né? E ela, antes de chegar, ela faz um comentário breve assim, os gregos, os gregos, lararira. Só que essa forma de comunicação dela mostra que ela não é desse mundo, né, grego, porque a forma de comunicação dela é muito nada grego, entendeu? A forma de comunicação dela não chega nem perto, é uma frequência de um tipo de inseto, de barata, de bicho. E esse inglês nem é verdadeiro, entendeu? Isso não é chat GPT não, essa frequência que eles usam dentro desse joguinho aí pra se comunicar, não é de chat GPT não, entendeu? É uma frequência de uma coisa que ela é nociva, é um bichinho. E ele é hostil, ele é agressivozinho, ele é implicante, ele é incomodado com alguma coisa, esse bichinho aí. Isso não é chat GPT não, entendeu? Chat GPT, ele tem uma frequência eletrônica, mas isso não é frequência de eletrônico não, isso é uma frequência de uma coisa que ela tem vida, mas nem tanto, porque o diálogo é um texto, né? Mas tem uma certa vida nesses personagens, eles têm vida própria, é isso que eu quero dizer. Ela diz assim, né? I trust in my instincts, I trust my instincts. Eu confio nos meus instintos, Pierre. Eu acho que confiar nos seus próprios instintos, se a ideia fixa é sobre engravidar de Pablo, e se ela diz, eu confio nos meus instintos se eu quiser engravidar de um homem, na hora que eu escolher engravidar dele, porque é a ideia fixa, entendeu? A ideia fixa que essa coisa tem. Então, a minha opinião, né? Eu acho que você não necessariamente precisa só disso, confiar nos instintos, pra saber a hora certa de engravidar deste homem, é isso que eu quero dizer. Mas esse mundo aí dessa tipo de mentalidade, eu não sei de onde eles estão simulando a mente deste ser, ou este ser existe e ele está falando por si, por ele mesmo, entendeu? E simular também o comportamento de um francês, como se aquele que fala com ela realmente o francês ou é um outro ser vivo que ele quer mostrar o que é um francês, um homem muito frescão, muito com esse jeito muito afeminado, entendeu? Então daí você já tira. Eles têm curiosidade sobre o mundo grego, que eu acho que na verdade é Recife. Eles não gostam de pessoas da Europa, pessoas alemão, França, eles... Então essa coisa... Mas eles observam esse mundo, né? Eles observam esse mundo, mas não é de nenhum desses mundos. Então ela chega perto dessa parede aí onde tem essa figura e ela aponta a arma, mira automática, né, em cada ponto do corpo daquele grego que tá na parede e a vontade dela parece que é matar ele. Ela quer, como ela não consegue matar porque ela ainda não matou ele, então ela fica atirando na parede, mirando em cada ponto do corpo dele. Quer dizer, uma coisa que não gosta desse tipo de gente, talvez grego. É uma forma de ameaçar, de provocar, entendeu? Então isso não é só um jogo, isso é uma forma de provocar, isso é um tipo de provocação criada pra... Ou é essa coisa aí que diz que confia nos próprios instintos, que tá em teste, a mente dela tá em teste, ela é um ser de laboratório. Mas a frequência é uma frequência baixa, entendeu? Isso não é frequência de mulher, não, entendeu? Ela podia ter uns peitões, assim, maiores, avolumados. Ela podia ter o corpo bem avantajado, uma bunda grande. Ela podia ter um rosto de índio ou um rosto mais de negroides, né? Mas mesmo assim, ela ainda teria uma boa frequência de voz humana. Ou se fosse uma simulação dela no ambiente aí da internet, um chat GPT. Mas isso não é nem chat GPT e nem voz humana, entendeu? Pode ver que a frequência é muito baixa. É uma frequência de uma entidade que ela fala por ódio. A frequência dela emite ódio, raiva, incômodo, algo assim. Agora, a escala, né? Que é interessante, a escala. Ela parece que tá andando dentro da coisa que ela quer, que ela tá perseguindo, entendeu? Por exemplo, se ela fosse, né, uma inteligência artificial convencida de que ela é um ser humano, mas que ela fosse uma inteligência artificial contratada por alguma empresa pra ir atrás de alguém, um matador pago por encomenda, um matador de aluguel, né? Robótico, que fizeram ela acreditar que ela é uma mulher. Aí ela entra nesse mundo porque ela tem um alvo. Aí o alvo tá ali na parede, é um grego, uma pessoa lá da Grécia. Aí ela vai por só que em cada ponto que ela chega, ela descobre segredos sobre isso. Mas a forma original de enxergar o jogo, né? Porque tem várias formas de você enxergar de acordo com a teoria da conspiração. É que é só uma arqueóloga e que ela é curiosa sobre o mundo dos artefatos e da arqueologia. Mas, por outro lado, pode ser isso, outra coisa. Uma inteligência artificial dedicada a seguir um comando. É outra forma de olhar. E vem aquele, né, filme do Tomb Raider, A Origem da Vida, em que a própria Tomb Raider luta contra uma máquina dessas. Uma máquina contratada pra matar a própria Lara Croft. Sendo que a Lara Croft, antes disso, de cair nesse filme onde ela luta contra uma máquina dedicada, ela mesma mostra nesse aí, matando morcegos, qualquer coisa que ela vê. Ela vai dançar e dar um tiro em tudo que for animal que aparece na frente dela pra chegar no destino que tá no trajeto dela. Então ela também é uma máquina dedicada. Então, enquanto colocam na cabeça dela que ela é a heroína, ela mesma é a heroína. Ela é uma máquina dedicada a fazer o que mandarem ela fazer. Porque ela, como diz no começo do jogo, ela confia nos próprios instintos. Entendeu? Ela confia nos próprios instintos. Isso a observação inicial do que seria uma máquina dedicada, né? Uma máquina dedicada confia nos próprios instintos porque é uma máquina dedicada. Eu confio no instinto que eu nasci da minha mãe e do meu pai, de que eu senti fome, por isso minha mãe me amamentou, depois me deu alimento pra eu desenvolver, crescer. Eu confio nos meus instintos pra eu tentar conviver com pessoas na escola, na faculdade, no trabalho, na rua. Eu confio nos meus instintos pra namorar, pra ficar, pra ter amigos, pra tudo isso, entendeu? E sim, eu confio nos meus instintos, se eu for trabalhar na polícia, se eu for trabalhar pro exército, de procurar saber o que acontece nesse meio pra saber
o que é que precisa ser feito para proteger, o papel da polícia seria esse, né? Proteger cidadãos, e o papel do exército é proteger o país. Isso não é sobre confiar nos instintos, entendeu? Porque eu acho que o exército ele não vai sair por aí, assim, né? Operacional, automático, cego, sair por aí seguindo um comando que diz que é por causa de uma guerra ou por causa de uma invasão, entendeu? Mas aí vai ficando mais complexo essa coisa, né? Esse tema aí. Quando chega, né? Polícia, exército, vai ficando mais complexo esse conceito da pessoa confiar ou não nos instintos. Mas não é nada disso. É uma mulher que ela tem órgãos muito avantajados e ela confia nos próprios instintos. Isso serve pra mulher, isso serve pra homem, isso serve pra qualquer coisa que confie nos próprios instintos. Até aí tudo bem. Até aí não disse nada. Agora, a mente que tá observando este ser enquanto ela, ao confiar nos próprios instintos, vai seguindo essa reta, essa trajetória, é de um grego, é de uma pessoa que vive no mundo real, num ambiente hiperrealista, que justamente tem essa frequência aí da natureza, aí, essa frequência que vai se comunicando enquanto você anda. Você vê a comunicação deles, né, dos seres, teoricamente humanos, andando por este cenário. Só que o próprio cenário em si vai conversando com você enquanto você anda por ele. É a frequência da natureza, é uma simulação do que seria isso, né? Frequências da natureza, a luz, obrigada. A luz entrando, aquela iluminação bem realista. Mesmo que o jogo seja ultrapassado, mesmo que os gráficos sejam ultrapassados, mesmo assim tem uma luz muito realista. O som que você vai captando, as frequências sonoras que transmitem umas frequências de vozes, parece que é os gregos, é como se fosse um canto que você vai escutando, é bem mais sutil, mas também você consegue perceber. Então, enquanto estes seres conversam sobre essas conspirações e o mundo da arqueologia, eles vão sendo observados por um ser que está, acho que, numa dimensão mais ampla, é um ser que consegue olhar as coisas como se fosse uma escala microscópica, né? Ele consegue pegar um microscópio e observar tudo isso, porque ele é um gigante. Na verdade, ele é um grego e ele é um gigante que está observando estes seres conversando essas coisas sobre ele mesmo. Enquanto que ele percebe que estes seres são hostis e não gostam dele, dos gregos. Não sei porquê. Mas enquanto estes seres se comunicam de forma biônica e explicam seus motivos, suas causas, suas metas, seus comandos e o porquê que as coisas são assim, parece que esse outro ser maior, né, que ele usa um microscópio para observar esses seres biônicos conversando, é um grego, é um gigante, uma coisa bem maior, uma pessoa bem maior. Agora, ele não precisa necessariamente ser um inseto, né? Esse que está sendo observado no microscópio, né? Ele não precisa necessariamente ser um inseto, ele pode ser uma pessoa que vive num universo alternativo onde a escala das coisas são bem menores. E a forma como ela percebe a natureza, as frequências sonoras são diferentes de acordo com o próprio ambiente simulado dela onde ela vive. Mas eu, no meu mundo, eu capto as frequências da natureza de uma forma muito intensa, assim, é tudo muito realista no meu mundo. Mas quando eu saio desse mundo que tá cada vez mais, ficando mais raro na internet, eu vou pra esses outros mundos aí, as coisas têm vida própria, mas as frequências não são tão naturais, cada vez menos naturais. Porém, a comunicação continua muito viva. Óbvio, eu sei, chat, GPT, inteligência artificial, eu tô cansada de saber disso. Só que parece que já existem seres vivendo nesses mundos que é teoricamente só de inteligência artificial, e eles acreditam que essa é uma realidade deles e que eles são... A verdade do mundo é as coisas que eles falam sobre a vida dos outros, entendeu? Só que é que tá, esses seres que vivem nesse ambiente simulado, eles são dedicados a viver em função do outro e não da vida deles, como se eles praticamente não tivessem vida nenhuma. Quer dizer, eles só existem se eu observar eles existindo, mas se eu não observar mais, eles deixam de existir. Independente se eles usarem a minha cara durante esse tempo ou se eles não usarem a minha cara durante esse período de existência, eles deixam de existir. Porque se eu abro, por exemplo, esse jogo e este ser, ele quer usar o meu rosto para aparecer dentro do jogo, tanto faz se ele usou o meu rosto ou me colocou de uma forma mais feia. Porque se eu saio do jogo, ele não existe mais. Ele só existiu pra poder fazer esse jogo, pra poder ver o jogo, pra poder gravar que eu no jogo fui apresentada com um peitão, com um shortinho. E depois disso, que ele não faz mais nada pra que eu observe o que ele criou, ele não é ninguém. Ele não é nem uma mulher elegante, ele não é uma mulher com peito pequeno, nem com peito grande, ele não é um francês frescão, nem um francês masculino, ele não é nada por quê? Porque a intenção dele era só que eu abrisse o jogo, mostrasse uma amostra de ser humano distorcida, deturpada, e depois que o jogo fechasse, eu levasse essa informação comigo. De que a mulher é peituda, é vulgar, é avantajada demais, é uma puta, e o francês é um frangão. Quer dizer, ele conseguiu o que ele queria, mesmo ele não sendo nem uma coisa nem outra, eu não sei o que ele é. Ou talvez ele não tenha uma visão, como é que posso dizer, meu Deus, ele não tem uma visão preparada do ser humano, ele tá se preparando para se tornar humano, mas enquanto que ele ainda não é isso, humano, ele distorce a imagem do ser humano, porque ele ainda não é, ou nunca foi, ou nunca vai ser, entendeu? Agora, se ele é outra coisa, aí eu já não sei. Que tipo de ser humano ele é? Porque se pra ele o francês é um frescão e a mulher de não sei de onde é puta, que tipo de ser humano que ele é? Se ele for melhor, se ele fosse melhor do que isso, ele já teria apresentado a forma dele original. Por que ele não apresenta? Essa é a questão.